Vamos aí. Começou. Tá. Tá iniciando. Pronto. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, mestres, mentores, protetores, amigos espirituais, anjos de guarda, espíritos companheiros e amigos, mais uma noite estamos reunidos para estudar o livro dos Espíritos, conhecer mais sobre esta doutrina que nos traz tanto alívio e consolação. Vamos rogar que nesta noite, unidos nesta luz que o estudo traz para nós, possamos envolver a todos os nossos irmãozinhos que estão passando por algum tipo de necessidade neste momento, sejam quais forem as suas aflições, que possam ser assistidos por esta luz, por estes irmãos abnegados, companheiros e consoladores, que nós possamos também pedir por aqueles nossos irmãozinhos que hoje gostariam de estar ao nosso lado no estudo do Livro dos Espíritos, mas não poderão estar conosco, mas que certamente mais tarde poderão ouvir a gravação e assim participar também um pouquinho deste estudo. E vamos, unidos em pensamento, começar então o estudo, sabendo que ao nosso lado se encontram os espíritos amigos que nos intuem, que nos inspiram e que participam ativamente deste estudo e que também podem refletir sobre cada uma das palavras que aqui forem lidas, mesmo que já tenham sido lidas e estudadas. Cada vez que nós lemos, cada vez que nós estudamos, o significado das coisas muda em nossa mente. Nós começamos a enxergar melhor cada uma das coisas que nós estudamos. Podemos extrair mais significados e mais aprendizado. Que a paz esteja com todos, que este estudo transcorra da melhor maneira possível. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Nós estamos estudando o livro do Espírito, a pergunta 422. Já estamos começando um novo assunto, tá? Essa segunda parte do livro dos Espíritos, né? Do capítulo 8 da Emancipação da Alma. Estamos estudando a letargia, catalepsia, mortes aparentes. É um assunto muito interessante. Muito interessante. Mas, bom, Elisa, lê, por favor, e depois nós vamos fazer um pequeno comentário sobre esses 3 itens: dias e mortes aparentes. Tá. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Pergunta 422. Tá? Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções. Bom, isso aí já é uma coisa interessante. Eu mesmo sempre tive dificuldades em distinguir letargia e catalepsia, né? E o Kardec já coloca aí numa situação muito, muito interessante, que ele já mostra aí que há uma distinção. Um é um e o outro é outro, né? Eu achava que era mais ou menos as mesmas coisas. Não é mesmo, tá? E eu fui naquele livrinho, tá, do estudo, tá, do seu José Nalfo. Isso.
tá? E ele nos dá eu vou fazer igual eu fiz naquele dia, tirar algumas coisinhas, tá, para a gente ler, ver e comentar. Você tem esse livro aí na mão, Elisa, ou não? Tem. Qual é o volume? Volume 2. Peraí que eu vou lá pegar, peraí. O volume 2, a página 126, 126, 127. Esse assunto inteiro, toda a nossa vida, nós já tivemos envolvidos com isso, principalmente na questão da letargia, tá? Interessante. Qual é o item? Capítulo 14, na página 126. Tá. O que você quer que eu leia? Pode começar? Pode começar. Número Bom, 1 mesmo. esse livro o livro se chama ABC ao Infinito, tá? Espiritismo Experimental, de José Naufel, tá? É Pela, Fenomenologia e Mediunidade. ele Esse é o parte volume bem 2. para a parte científica do negócio. Tá? Ele entra bem. Depois nós podemos comentar sobre a parte assim, moral, digamos assim, mais, né? Coisa mais de nós, tá? Sobre essa questão da psicoterapia, catalepsia e mortes aparentes. Vamos lá, o que é que ele fala no número 1? Bom, letargia, número 1. Letargia e catalepsia são termos cujos conceitos geralmente são confundidos. Allan Kardec, no entanto, não só nos dá a definição adequada, mas também estabelece a diferença entre um e outro. Escreveu ele. Não, A vamos letargia. lá. Vamos ter que ler muita coisa, aí vamos pular isso. Bom, veja bem, ele já nos dá duas definições, nós vamos ver daqui a pouco as duas definições. Está aqui nesse parágrafo que ela vai pular agora, vamos para o número 2. Vamos falar um pouco sobre a letargia no momento. Depois a gente fala sobre a catalepsia. O indivíduo que mergulha em estado letárgico fica inteiramente rígido, parecendo cadaverizado. Aparentemente não respira, não tem pulsações, nem pressão arterial e não faz qualquer movimento. O exame clínico, menos profundo e cuidadoso, realizado sem o auxílio de aparelhagem especial, confere ao letárgico a condição de morto. Exato. Aí vamos lembrar quantos corpos, quantas pessoas já foram enterradas vivas devido a estar em estado letárgico, né? Antigamente fazia aquele testinho do espelho no nariz, né? Para ver se aquele pouco, a respiração bem fraca, mas aquele pouco calor criasse aquele vapor, né? E o espelho embaçasse um pouco, está vivo. Ou então iam procurar a córnea, né? Ver se ela estava, a pupila, né? Dilatando, né? Dando algum sinal, e não achavam esses sinais na medicina antiga, né? E enterrava o cara. A história até de um ator famoso, que minha mãe sempre falava, não conheci, mas da minha época, e outros mais casos. Então, essa é a letargia. Desculpe. A letargia, a pessoa realmente fica enrijecida, para de funcionar todos os órgãos, para tudo, e realmente dá a impressão de um cadáver. O que é interessante, pode durar alguns dias, tá? Ela não é, pode durar horas, dias, e aí? É onde o caso do pessoal ser enterrado vivo. E depois pode entrar um cheiro de decomposição nessa pessoa. Alguma parte pode realmente, né, como é que se fala, devido a esse fluido vital não está funcionando, está rolando, né, o sangue não está circulando. Alguma coisa pode realmente começar a dar uma decomposição para dar um cheiro desagradável. Se for nos órgãos vitais, aí realmente vai acontecer, geralmente acontece um desenlace.
às vezes com uma coisa mais externa, aí vamos lembrar do caso de Lázaro. Né? Lázaro ficou 4 dias numa gruta, que antigamente os enterros eram assim, não é igual o nosso hoje. Geralmente botava as pessoas em algum buraco, numa pedra, numa gruta, algo assim, né? E lacrava e deixava lá. E Lázaro foi isso que aconteceu. E quando saiu 4 dias depois, né? A irmã dele fala: nossa, o cheiro tá um cheiro horrível, não sei o quê, né? Então Lázaro devia estar com alguma ferida, algum ferimento, e aquilo realmente, devido ao estado letárgico, né? Deu um mau cheiro. Kardec fala até uma coisa interessante também, né? Que Jesus, devido à força do seu fluido, à potência da sua vontade, né, para ele, vendo que realmente não estava desencarnado, era fácil trazer a pessoa de volta. Quer dizer, não estava desencarnado. Conforme Jesus falou, né, eu vim aqui, não vim aqui destruir as leis, mas sim fazê-las cumprir. Depois que a pessoa desencarna, realmente Jesus não pode trazê-la de volta. Ninguém pode trazê-la de volta, porque é uma lei divina e tem que ser cumprida. Tá? Então, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? É porque esse mau cheiro que dá é a necrose, né? Para tudo, para de circular o sangue, aquilo cria uma necrose e impede e dá o mau cheiro. Né? Exatamente. Elisa, vamos pulando parágrafo. Tem o 5º parágrafo depois desse você leu. Assim não há dúvida, o 4º, aliás. Assim não há dúvida. Eu estou pulando porque é muita coisa, tá, gente? Achou, Elisa? Elisa? Boa noite, primo. Assim, não há dúvida de que, enquanto durar a letargia, o espírito continua ligado ao corpo. A ruptura dos laços entre o espírito e o corpo só se verifica quando ocorre a morte real. Enquanto houver vida no corpo, embora latente, o espírito não se separa dele. Ok? Comentamos agora. Agora, número 3. Os letárgicos veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que, no entanto, possam exprimir que estão vendo e ouvindo. Mas não é pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções, e sim pelo espírito, num processo idêntico ao da clarevidência e da clareaudiência, sendo que o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se, e não pode fazê-lo porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos nos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que este, então, já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Ok? Então, é como como se fala, o espírito está ativo, tá escutando tudo, está vendo tudo, mas como o corpo está nesse estado letárgico, ele não consegue passar essas informações para nós. Pode passar, sim, quando há uma permissão. Eu estava olhando a revista Espírita, tá? Boa noite, Consuelo. Estava olhando a revista Espírita, existe um caso muito interessante, 2 casos muito interessantes. Boa noite, gente. Boa noite. Na revista Espírita de 1863 e na de 1866, né, um do caso é o Dr. Cardon. Vamos ver aqui. Cardon. Tá? O que aconteceu com o Dr. Cardon? Ele tem uma história dele, mas, bom, ele morreu. Tá? Tem a história dele, perdeu a moral, morreu. E todo mundo lá no velório, daqui a pouco quem acorda? Ele. Todo mundo assustado, aquela correria, tá? E ele estava numa ilhazinha lá no Pacífico e tal. Aí ele fala, calma. Eu só vim aqui porque eu preciso fazer algo. Me foi me dada a permissão, eu vim aqui falar e dei um recado para a viúva, não faça isso, faça aquilo. Vai acontecer um caso assim, você, por favor, não se meta, que vai dar muito pano de manga. Meu filho, você não esqueça nunca de trabalhar, ajudar a tua mãe. Aqueles recados triviais, e agora eu vou realmente. E foi-se. Tá?
Esse é um caso muito interessante. E o outro caso muito interessante é a viúva da Corsa, né? Da Córcega, né? Essas também aconteceu com ela uma coisa bem parecida também. A tia era viúva, desencarna, ela tinha uma sobrinha que ela cuidava, né, como filha, e de repente lá no velório a mesma coisa. A tia, a viúva veio, todo mundo se assusta e ele também veio dar um recado para a sobrinha. E fala: minha filha, você promete cumprir isso, que é muito sério, e ninguém sabe até hoje que é esse recado, né? E ela fala: sim, mãe, tia, eu prometo. E cumpriu suas palavras. Quer dizer, esse caso de letargia, a morte só ocorre mesmo, né, depois que há a separação do tal, né, dos instrumentos do corpo, né, os cordões, né, os fios prateados, etc. E é interessante que esses acontecimentos, né, caíram na mão de Kardec e ele se utiliza nisso no livro A Gênese. Tá? Nós já estudamos isso de leve no livro A Gênese, quando está falando do Lázaro. Né? Bom, Elisa, vamos pular agora para mais à frente um pouquinho, na página 134, catalepsia. Alguém quer comentar alguma coisa? Isso já aconteceu algo parecido, assistiu, ouviu, né? Vou contar uma coisa que eu lembrei agora, porque alguém quer falar, senão me lembro de um caso muito interessante. Quem quer falar? Margarete, qual é o nome daquela cidade que também morou mesmo lá em Minas? Aquele caso do... Acho que é Miracema do Norte, sei lá, isso, do Miracema. Bom, a minha sogra, digníssima sogra, ela conta um caso, que olha só, ela conta um caso que uma pessoa também morreu, desencarnou, e durante o velório a pessoa acordou, e acordou eufórico, gritando, rindo muito, e todo mundo correu, chamaram o médico, perfeito, cidade pequena, bombeiro não tinha, aliás, e todo mundo, polícia, e o cara volta a morrer. Aí todo mundo fala: não vamos enterrar esse cara agora não, porque ele pode voltar, e a mesma coisa sucedeu no outro dia, determinada hora, o cara era naquele mesmo confusão. No terceiro dia, sim, o cara realmente desencarna. Por que eu estou falando que esse caso é interessante? Porque isso minha sogra me contou. Tá? Um dia no trabalho, olha só, um rapaz também que eu não tenho nem muita, assim, não tinha muito conhecimento, a gente falando sobre isso, ele contou o mesmo caso. Eu achei muito interessante isso. E não foi assim na mesma semana, foi tipo assim, anos depois, ele me contou o mesmo caso. Quer dizer, deve ter acontecido isso mesmo lá para aquelas bandas lá dessa cidade. Tá? Então, são coisas que, durante as nossas vidas, tem acontecido. O tal do ator Sérgio Cardoso, que se mexeu no caixão, todo mundo fala isso, minha mãe falava muito, etc. Né? Isso é o caso da letargia, a morte, assim, a aparência mesmo de morte. Agora vamos à catalepsia. Você achou, Elisa? Elisa? Achei. Então, o que é catalepsia? Bom, catalepsia é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, com a suspensão das forças vitais, por uma causa fisiológica ainda inexplicada, que se circunscreve a uma parte mais ou menos extensa do corpo. Exemplo, eu posso ter um fato dessa catalepsia, um braço, uma perna, tá? Eu vou perder temporariamente esse movimento, tá? Não é igual a letargia. A letargia é o corpo inteiro. E o Kardec coloca já os dois juntos e separados, né? Para nos passar isso. Continua, Elisa. Como vimos no início deste capítulo, o fato de ser localizada e não geral permite que a inteligência se manifeste livremente e que haja sensibilidade e movimento no restante do organismo. Então, eu tenho problema no braço, por exemplo, né? Mas a minha eu continuo. Posso sentir dor, sentir, né? Devido a esse fato, né? Da catalepsia, e continua tudo mais.
Né? Vamos lá, Elisa. Pula a parte do corpo. Peraí. Tá A pulando parte para do lá. corpo, a parte do corpo afetada perde a sensibilidade e o movimento, ficando enrijecida. É uma espécie de paralisia parcial, mas a pessoa continua lúcida e pode agir com as partes do corpo não afetadas. Então, sei que nós já falamos. Agora vamos lá. Só mais uma coisinha sobre a catalepsia. Uhum. Pode continuar, Elisa. Pode ser natural. A catalepsia pode ser natural ou magnética. A primeira é a que se produz de modo espontâneo e a segunda é induzida por processo hipnótico. Então, a natural é a espontânea. Tá? O que é a espontânea? Tá? Eu vou pular, vou ler, falar rápido, vou ler, não. A espontânea é uma coisa que acontece sem explicação. Tá? É uma coisa natural que acontece. Ele vai aqui até falar no caso do Freud. Ele tratou uma menina, tá? E a menina tinha que cuidar do pai que estava doente, e havia naquele lugar muita cobra, de vez em quando invadia a casa, e eles tinham medo que o pai doente, algum animal, alguma cobra atacasse, e ela dormiu ao lado do pai sentada, com o braço na certa posição, e acordou assustada, achando que tinha algum animal dentro de casa, alguma cobra, o braço dormente, tá? Ela, desde esse dia, teve problemas com esse braço. Vira e volta, tá? Qualquer crise que ela tivesse emocional, o braço ficava dormente. Aí o Freud, nos seus estudos, né, chegou lá tratou e chegou, teve êxito, chegando lá, tá? Descobriu que esse trauma que estava fazendo que ela ficasse sempre com o braço nesse estado de catalepsia, tá? É, e aí é um caso até que fala aqui de catalepsia psicológica, né? Agora vamos lá, mas lá embaixo, Elisa, catalepsia magnética. Catalepsia magnética é induzida por hipnose. O magnetizador ordena ao sujeito que sinta determinada parte do corpo paralisada, insensível. E tal acontece. Pois é, também tem essa que eles chamam de magnética, essa é induzida. Tá? Antigamente eu via na TV, tinha um argentino que via aí e hipnotizava todo mundo, né? Quem não gostava de cebola, ele botava para comer cebola, era engraçado pra caramba, né? E eu não vi mais. Então ele provocava de alguma forma quando ele falava assim, ó, você tá seu braço, você não tem o braço mais esquerdo, você só tem o braço direito. O braço do cara ficava caidão mesmo. Dava a impressão que o cara não tinha mais nenhum controle sobre aquilo. Interessante demais. Então, é um estado de catalepsia também, mas induzido. Bom, falando sobre a letargia, sobre a catalepsia. Gente, está enjoado o assunto ou está legal? Me diz aí. Isso é ciência mesmo. Estamos estudando a parte da ciência do negócio. Não falam nada? Ninguém fala nada, gente? Vou parar então. O assunto está chato? Pelo jeito está, né? Ninguém fala nada? Aqui o Miramês, o Afrânio, o Miramês, começando esse assunto da pergunta 422, ele diz o seguinte: a criatura em estado de letargia ou catalepsia fica impedida de falar e, por vezes, ver e ouvir pelos canais físicos. No entanto, ela percebe tudo que se passa pela sensibilidade espiritual. Isso também ocorre com o espírito, livre do corpo, que pode ter os mesmos impedimentos. Ele aqui dá a entender que a catalepsia e a letargia são a mesma coisa. E a pergunta no Livro dos Espíritos diz: os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e faz? Aí
Está ouvindo? E é pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Eu estou entendendo que a letargia e a catalepsia são dois fatos iguais, idênticos, que não existe diferença entre os dois. Existe sempre a diferença. Lá no final... Não, no final não. Bom, depois nós vamos ler as perguntas, vamos notar que há diferença. Né? Porque se Kardec coloca até os dois, por que não colocou só um? Só os letárgicos, os catapiléticos. Não, ele colocou separado. Não é a mesma coisa. Tanto que aqui está explicando, né, sobre a ciência como que é. E é um livro espírita, não é um livro editado por aí, editado pela própria FEB. Esse livro é tão bom que esse cara fez estudo num centro espírita ali no Maracanã, que eu não sei qual é, mas se procurar aqui na capa do livro, aqui por dentro deve ter. E a FEB foi atrás dele pedindo para editar. Ele já tinha editado esse livro por conta dele, né? E a FEB chegou para ele e pediu para editar lá. De tão bom que é um livro, ou seja, a FEB não ia colocar um livro desse na nossa mão. Ele está explicando por que a diferença. Não está inventando. Tá? O Miramês é muito bom, mas de vez em quando o Miramês também... Desculpe, tá? Desculpe, mas de vez em quando eu não uso o Miramês. A gente se baseia... Todo o nosso estudo do livro espírita, a gente se baseia no Miramês. Sempre, sempre, sempre as coisas combinam. Por isso que eu estou focado aqui na pergunta 422 sobre letargia e catalepsia. Porque eu não me... Desculpe, senhor Roberto. A gente sempre fica focado no Miramês, né? Quando os comentários sempre focados no Miramês e coincide bem as orientações dele. Em todo caso, vamos lá. Vamos continuar para aparecer aí em algum lugar isso aí. Olha só. Eu sempre vou em outras obras. Se eu fosse ficar só no Miramês aqui, a gente ia ter uma informação muito pobre. Essa é a verdade. Olha só, deixa eu colocar aqui uma coisa. Na pergunta 424, tem um comentário. Tá? No comentário da pergunta 424 está escrito assim, para elucidar isso. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Acho que aí deu para entender que tem uma diferença. Diferente, né? É o que o do seu Naufel aqui coloca para gente. E vai botar alguns detalhes que o Kardec, na época dele, não tinha condição de colocar. O Freud, que ele coloca no livro dele, o Freud foi após Kardec, não foi antes de Kardec, né? Essa história, esse estudo do Freud, que o Freud, sempre que via um problema, ia procurar a causa. Infelizmente, ele só chega até a infância ou a libido, né? Quem é psicólogo aí que entende, eu não entendo, né? O Jung é quem andou um pouquinho mais, né? O Jung aceitava a reencarnação, o Freud não. Quer dizer, a gente tem que procurar em vários lugares, não pode se prender o estudo a uma coisa. Desculpe, mas eu quase não uso o Miramês mais. Eu uso, sim. Eu li ali que ele vai falar que nós devemos tomar cuidado com a letargia nossa hoje moral, tal. Isso aí eu achei até muito bonito que ele colocou ali. Isso eu ia falar depois, a gente ia comentar isso depois, né? Os nossos vícios, que não deixa de ser uma catalepsia, né? E quando a gente está naquele lance, deixar os mortos terra seus mortos, é quando nós estamos mortos numa paixão, tá? Numa situação que a gente não sai disso. Achei muito bonito também, outra letargia, outra catalepsia piores que a do corpo são aquelas dos sentimentos. Exatamente. Né? E veja bem, a gente não pode se prender somente, né? Não dá, não. Tem que a gente correr. Né? Eu gosto de estudar a ciência e o espiritismo,
Logicamente que o espiritismo sempre em primeiro lugar, não resta dúvida. Né? Que a ciência não bater, mas aqui está batendo certinho a ciência com a doutrina, ou seja, um livro que foi escrito em 1900 foi editado em 1998, deve ter sido escrito um pouco antes, porque ele lançou primeiro, para depois a febre copiar, né? Quer dizer, está pegando uma obra de 1800 a Gênese, 1868, e 110 anos depois está, né? 98 para 68, não, 10 não, 78, não, 130 anos depois, a ciência, né, confirmando aquilo que está lá no livro A Gênese, né? De Kardec, e no livro dos Espíritos também. Esses assuntos que nós falamos aqui, a Kardec também coloca na Gênese, tá? Quando está falando daqueles casos da a filha de Jara, a viúva de Naim, Lázaro, são 3 casos que tem no Evangelho. 3 casos. Mas vamos lá. Primo, eu só queria acrescentar que eu ia até comentar antes da Elisa esse comentário aqui da 424, realmente. Mas a gente não pode negar que a letargia e a catalepsia, eles são do mesmo princípio. A única diferença é que um é natural e o outro pode ser, às vezes, magnético. Isso aí está escrito lá, difere só, as causas são inexplicáveis. A gente pode considerar a mesma coisa, é um sono profundo. Tudo bem. Eu mesmo achava que era a mesma coisa. Falei que no estudo achava que realmente era a mesma coisa. Mas depois que eu me aprofundei um pouquinho aqui, eu vi, peraí, o cara está me mostrando que A é A e B é B. Né? O cara aqui mostrou legal, ele soube desdobrar aqui, que isso é muita coisa que está escrito aqui. O que a Elisa leu aí, que eu comentei, é um décimo do negócio que está escrito aqui. Porque esse mau cheiro que exala é porque a circulação vai estar... Necrosou. Exatamente. Aliás, a gente mesmo, quando necrosa na gente alguma coisa, já dá muito cheiro, né? É isso aí, a circulação para, né? A diferença básica, tá bem aqui no comentário 424, é que a catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, né? Isso. Mas permite que a inteligência se manifeste. E a letargia é a suspensão das forças vitais, que dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, a consciência, né, da pessoa continua, todas as funções continuam, só uma parte do corpo fica paralisada. E a letargia não, a letargia você fica com uma aparência de quase morte. Isso, mas de qualquer forma o espírito está ali, está presente. Sim. Então vamos criar um nome. Letargia e letargiainha. Tá bom assim? Aí a gente... Letargia e letargiainha. Tá? Aquela letargia pequenininha, localizada. É a mesma coisa, o mesmo princípio, só que há uma diferença nisso, né? Na extensão do problema, digamos assim, né? Isso aí que o Kardec fala, o Janalfel está colocando aqui para a gente. Na extensão do problema, aí o que acontece? Vamos agora ao terceiro assunto, são as mortes aparentes. Né? E onde acontecem as ressurreições, entre aspas. Né? E existe uma ciência para a morte, para estudar isso. Vocês conhecem? Hein? Lê aí, Elisa. Morte aparente, está lá. Item Onde 5. está isso? Item 5, página 121. 121. Logo depois de letargia, que eu pulei para trás, estou voltando de novo. Mortes aparentes e ressurreições. O terceiro. Kardec coloca tudo junto. Letargia, catalepsia e o que sucede disso, da letargia, que são as mortes aparentes. E dessas mortes aparentes surge a ressurreição. Tá. Mortes aparentes, ressurreições. Ensina-nos a tanatologia, Então, que a morte pode ser anatômica
histológica, aparente, relativa e real. Bom, vamos lá. Tanatologia é o nome da ciência que estuda a morte. Está lá embaixo, Elisa. Tanatologia é a parte da medicina É a que parte estuda a da morte. Eu não sabia desse nome, não. Aprendi aqui agora, né? Quer dizer que existe de pessoas que ficam fazendo, né, estudos, análises, e também já deve ter visto muito caso de letargias e catalepsia e de, entre aspas, ressurreições. Quer dizer, existe uma parte da ciência também, isso aí, que deve estar bem adiantados. E deve acontecer muitos causos aí nos diversos hospitais do mundo. Isso eu achei até interessante. Eu também não tinha nem ideia disso. Tá? E a morte aparente é o que nos interessa. Não vamos falar sobre outras, não. Tá? Vamos lá, Elisa, vamos pular. A morte aparente, por conseguinte, não é real. É o terceiro parágrafo, se eu não me engano. Está na outra parte. A morte aparente, por conseguinte, não é real, apesar de apresentar as aparências peculiares à morte anatômica. É a verdadeira morte. O corpo parece cadaverizado. Cessam as manifestações sensoriais, a perda temporária da consciência, da sensibilidade, dos movimentos e suspendem-se as forças vitais. Pode verificar-se a ausência de pulso, suspensão de movimentos aparentes da respiração, cessação dos batimentos cardíacos. Para que haja morte aparente, não é necessário, porém, a ocorrência de todos esses sinais. Basta que o letárgico se revista de alguns deles que lhe confirmam as aparências da morte. Vamos lá, continua. Na morte aparente, todavia, como já vimos, o espírito continua ligado ao corpo inerte. Então, continua. É o que Kardec fala, Dinamis falou. Né? De vez em quando, os jornais noticiam casos de morte aparente. Pessoas consideradas mortas são veladas pelos familiares e amigos. Muitas vezes, o morto levanta-se durante o velório e a maioria dos circunstantes foge espavorida. Outras vezes, a ressurreição se dá à beira do túmulo, e há aqueles tristíssimos casos em que o morto é enterrado vivo. O terrível engano só é verificado no ato da exumação, quando geralmente se encontra o esqueleto de bruços. Por isso, atualmente já existem túmulos providos de dispositivo especial para fazer soar um alarme ao serem eventualmente detectados sinais de vida no seu interior. Eu não sabia disso também. Nem eu. No meu túmulo não tem isso. Estou enterrado, amor, né? Eu não sabia Mas, disso. gente, não tinha os sinos que eram colocados antigamente também, não seria por causa disso? Lógico que eles não sabiam qual o motivo, né? Mas tinham os sinos que eram colocados nos cemitérios e enrolavam no dedo do morto e era levado até lá em cima para que caso isso acontecesse, né? É para isso, sim, com toda certeza. Só que eles não sabiam o motivo por que essas coisas aconteciam, mas que havia, os sinos haviam. Não sabia disso, não. Novidade para mim. Também não. Não sabia, não? Não. Não, é assim, na época de 1800, 1700, amarravam um sino Mas isso seria para as pessoas mais abastardas, né? Igual esse daqui também, que tem um sinal, né? Quando eu falo produto de dispositivo especial, deve ser algum dispositivo que, quando a pessoa se move, né, se mexe, caixão, deve ter um sensor que libera algum barulho para algum lugar que vai chamar a atenção, né? E deve mostrar onde é a cova, né? Hoje é gavetão, né? Etc, né? Mas é interessante isso, né? Sinal que essa história da letargia, ela é bem conhecida há séculos, né? Séculos mesmo. Séculos, sim. É bem antiga essa história. Exatamente. Agora vamos aqui, só mais uma coisinha. Pode falar e vamos voltar para o livro, tá? Qual parágrafo?
Item 6. Os evangelhos narram Os evangelhos narram alguns casos de morte aparente e ressurreição operadas por Jesus. Célebres são os casos da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. Os dois primeiros reproduzidos e o terceiro comentado por Allan Kardec em A Gênese, capítulo 14, de 37 a 40, que passamos a transcrever. Mas não vamos ler. Nós já lemos isso no estudo da Gênesis, né? A filha de Jairo, aquela que ele era também, acho que era sacerdote alguma coisa, era alguma coisa do templo, né? Não acreditava em Jesus, ele foi lá e, né, falou, ela está dormindo, e aí para ela. A filha da viúva de Naim, Naim era uma cidade, essa viúva Jesus ia passando na cidadezinha, no enterro, e todo mundo falava que essa viúva era muito boa, que coitada, perdeu o filho, Jesus vê também que ele está em estado letárgico, também o ressuscita. E Lázaro, nós já falamos a história ainda há pouco aqui, né? Bom, gente, isso aí foi o que eu procurei trazer para vocês, espero que tenha valido alguma coisa, né? Porque é a ciência, é o nosso dia a dia hoje, né? Bem light, de forma que a gente entenda que se colocar aqui um médico mesmo em termos técnicos, eu mesmo não vou entender bolufa nenhuma, né? O que eu gostei desse livro é isso. Como forma de falar, o nome dele fala Espiritismo Experimental. Tá? Ele está em cima disso aí, da nossa ciência. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos voltar agora para a pergunta. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos é a 422, que diz assim: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em redor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Já foi comentado, né? Já foi comentado que, né, o corpo está, digamos ali, entre aspas, morto. Mas o espírito é livre. O espírito está livre, está à vontade. Então, o espírito é o escuto que está se passando, tem até as sensações, mas não pode se utilizar do corpo para passar isso para os encarnados, não? Os seus relacionamentos ali. Tá? Respondem os espíritos: não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Letra A. Letra A. Por quê? Respondeu os espíritos: porque a isso se opõe o estado do corpo. Esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Também já foi mais que comentado aí. Agora, voltando ao Miramês, Elisa, se você quiser ler aquela que ele fala da questão moral, eu achei muito bonito aquilo. Né? Tá. Então, assim, outra letargia e outra catalepsia piores que as do corpo são aquelas dos sentimentos espirituais dos que dormem no mal. Esses são os mortos, como diz o Evangelho, naquela passagem que Jesus afirma: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Lucas, capítulo 9, versículos de 59 a 60. Os seres humanos que param nas paixões inferiores se encontram em estado de letargia profunda, da qual podem demorar a desligar-se. Outros estão envolvidos na catalepsia do crime e da violência, vindo depois de sofrerem as consequências da aceitação desse estado anormal. É engraçado aqui, estou falando aqui que o próprio Miramês dividiu. A letargia profunda é aqueles que podem se demorar a se desligar. E fala que eles pairam nas paixões inferiores. E realmente é uma paixão, né? As paixões inferiores, elas realmente demoram muito. Nós temos muitas dificuldades
de tirar, né, de dentro de nós isso aí, de tirar aquele prazer que ela nos dá, né? Aquele, né? E geralmente quando nós estamos vivendo isso, vivenciando isso, nós estamos mortos mesmo. Somos os mortos que Jesus se refere, né? Estamos praticamente espiritualmente enterrados. Deixa os mortos enterrados seus mortos. Já que ele fala, o outro que pegou o livro, a catalepsia do crime e da violência, ele depois a sofrer as consequências da aceitação desse estado normal. Ou seja, eles estão, olha só, a aceitação desse estado anormal. Eles estão com a mente livre. Então, para escolher, vou praticar o ato ou não. Primeiramente foi feliz, porque não tinha reparado isso. Estou reparando agora. Ah, eles aceitam consciente, ou seja, no estado de catalepsia, como fica somente algum órgão, algum braço, algum membro, alguma coisa, né, com problemas, mas o resto do corpo está funcionando normalmente. No caso aí do crime, da violência, não, a pessoa tem todo o direito de escolher, porque há um livre-arbítrio ali bem assim, digamos, a flor, bem ali, para escolher, pode, não pode, sim ou não. E a paixão não, é envolvente. A paixão é tão envolvente que às vezes a pessoa acha que aquilo está. É uma coisa impressionante. É o que a gente fala até em alguns casos, ao fanatismo, né? A pessoa acha que aquilo tudo está correto. Aí vem a tal do fanatismo. E o fanatismo, a pessoa está cega. Parece que o cérebro não está funcionando. Impressionante isso. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Parece que as pessoas estão todas mortas, letárgicas. O resto do que está acontecendo no mundo, está preso naquilo. Alguém comenta alguma coisa? Não, prima, só quero te fazer uma pergunta. Faça. Porque naquela hora você não aconselhou que nós estudássemos sobre o Miramês, em cima do Miramês, por quê? Porque eu sou uma das pessoas que eu gosto de estudar muito. Eu estudo sempre paralelo. Qualquer pergunta que me vem do espírito, eu faço paralelo ao Miramês. Ludinha, olha só. Eu estudo Miramês também, não estou falando que não. Só que eu não paro em cima dele. Eu trago outras coisas também. Não trago só Miramês. É isso que eu estou falando. Eu não faço em cima do. Eu estudo em cima do. E vou te falar, mas eu tenho. Às vezes a pergunta tem tanta coisa que eu encontro lá fora que eu esqueço de Miramês. Nem olho o livro de Miramês. Quantas aulas eu dou aí sem falar, nem me lembrar de Miramês? Não estou falando que é ruim, que não deva ler, nada disso, pelo amor de Deus. Estou falando de ver em cima. Amplia o meu entendimento. Todo mundo pode ler, estudar Miramês à vontade. Quem sou eu para falar que não? Né? O livro é um estudo já montado, antiguíssimo, né? Está aí fácil de entender, que o Miramês é um espírito que consegue trazer para a gente a informação de um modo bem simples de entendimento, né? Sem muita simbolismo, né? É bem direto. Direto, né? O que eu falei é que eu não posso ficar só em cima do Miramês, senão o estudo fica monótono. Ok. É o que eu acho, de repente eu posso estar errado, mas eu penso assim. Né? Eu vejo vários estudos sobre o Livro dos Espíritos, assim, vários, e não pretendo a ninguém. Eu vejo vários, aí eu vou olhando, depois isso aqui dá, né? Não só o Livro dos Espíritos, nos 3 estudos, eu procuro fazer isso. 4 estudos, a gente fala. Tá? Pelo amor de Deus, não estou falando que o meu estamos usando ele agora aqui. Tá? Para mim é bem claro, me ajuda no entendimento. Às vezes uma palavra ou outra dele me esclarece e me amplia a minha reflexão. Continue estudando, não para de estudar não. Tá? Pode terminar esse parágrafo? Vamos lá, não. Vamos essa diferença que o próprio Miramês fez aqui, isso que a gente está comentando. Mas vamos lá.
A cabeça do indivíduo que somente forma ideias perniciosas está em fase de horrível catalepsia, e somente o tempo, a ajuda dos benfeitores espirituais e a sua boa vontade poderão ajudá-lo a sair dessas trevas. As sequelas ainda o acompanham por muito tempo. Nossa, de novo ele fala, a cabeça do indivíduo que forma ideias perniciosas está em fase de horrível catalepsia. Por quê? Ele ainda está em condições de utilizar o seu livre-arbítrio. Tá? E lá em cima, quando ele fala do caso letárgico, né? Da questão da letargia profunda, ele fala das paixões inferiores. Que a pessoa não consegue se libertar, mas porque também não quer, não gosta. A gente vai ver isso em várias áreas aí. Por exemplo, hoje o apelo sexual é muito grande, a gente vê nessa área sexual aí muita coisa, muita gente totalmente perdido nisso, infelizmente. Né? Então, há casos, conforme o Miramês está colocando aqui. E eu honestamente, eu não tinha parado isso. Está vendo? O Miramês traz boas informações. Agora que me toquei. Pois que ainda sim. Hein? Pode continuar? Posso continuar? Pode sim. Os que ainda se encontram na letargia da fornicação, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme e da violência, demoram muito tempo recebendo a dor como terapia divina, para despertar do sono e fazer lugar com certas formas no mundo íntimo, ao amor, à paz e ao desprendimento, dedicando-se ao perdão sem condições, com pulso forte para a conquista da fraternidade. E o próximo também. As letargias e as catalepsias de momento, provocadas pelos hipnotizadores e os magnetizadores, são breves. As piores são aquelas em que nós mesmos caímos em transe pela falta de vigilância, desconhecendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, né, aquelas que são através dos magnetizadores, hipnotizadores, são rápidas, né? Em um momentinho. Mas as que ele comenta acima, essas não. E o que ele coloca aqui também, outra coisa que eu acho muito importante, por falta de conhecimento do Evangelho. A falta de conhecimento é pegar a gente ler o Evangelho e não procurar compreendê-lo, não procurar. Claro que, logicamente, a gente só vai vivenciar depois que conhecer. Né? E, infelizmente, não é criticando a religião nenhuma nem ninguém, mas o que nós vemos por aí são muitos cristãos que não conhecem o cristianismo. É impressionante. É impressionante. Só se fala de Davi, de Oséias, de não sei quem, de Paulo. Não conhece Jesus. Jesus é o grande desconhecido. E é o Evangelho que traz tudo para a gente. Está tudo lá. O Evangelho é completo. O próprio Paulo fala na Epístola dos Hebreus, que antigamente nossos pais receberam de muitas maneiras e modos, ou seja, maneiras de acordo com o que aquele profeta trazia, e o modo que ele conseguia ensinar, que também era a bagagem dele. Só que agora chegou até nós o Filho de Deus, né? O Filho do Homem, que nos traz tudo. Está logo no início da carta aos Hebreus. E esse desconhecimento do Evangelho é que nos coloca nesses estados aí, letárgicos e catalépticos. Bom, eu parei por aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos voltar ao Conselho dos Amigos Espíritos. Ninguém fala nada, gente? Vamos embora, Elisa. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo,
de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? E aí? Alguma coisa deve funcionar, não é isso? E mesmo que o espírito, quando se separa do corpo, enquanto o cordão principal estiver ligado, nós sabemos que aquele corpo ainda está, entre aspas, vivo, né? Ele não desencarnou, está encarnado, o espírito está encarnado nele ainda, não desencarnou. Então a pergunta é essa: mesmo que pode separar-se, quer dizer, separar-se inteiramente aqui, até desculpe, né? Se for separar inteiramente ao desencarne, mas dentro do que ele está perguntando aqui, nessa separação máxima, digamos, fica só aquele cordão de prata, né? Será que não tem nada funcionando nesse corpo? O Afrânio, quando Oi. há morte cerebral, pode-se desligar aparelhos? Geralmente, a morte cerebral significa que realmente nada mais vai funcionar, que o cérebro é o coordenador de tudo. Sim, sim. É isso? Mas o cordão de prata já foi desligado? Isso nós não sabemos, mas geralmente, quando há morte cerebral, ele em breve será desligado. Por isso que, veja bem, Não, eu estou perguntando, mesmo com as máquinas ligadas, é isso que eu estou perguntando. Esse cordão de prata já foi desligado ou não? Não, se houver mesmo a confirmação que houve a morte cerebral, tá? Realmente pode desligar as máquinas. Realmente morreu, desencarnou. Tá. Pode ser cordão de prata, eles fiquem lá alguns dias, uns meses, porque aí já é problema do karma do espírito, entendeu? Das necessidades do espírito, do merecimento do espírito, várias coisas. Agora vamos falar um assunto puxa o outro. Por que essa questão do aborto? Veja bem, como é um negócio, a ciência às vezes se contradiz. E se a gente for olhar o que a ciência afirma, tá? O aborto tem que ser considerado ilegal. A ciência afirma que quando há morte cerebral, acabou. Não tem mais jeito. Por isso que o Michael Schumacher ainda não houve a morte cerebral. Tá? Eu dei uma entrevista que há poucos dias atrás, a esposa dele, ou meses atrás, né, a Corina deu uma entrevista que sente que ele está lá ainda, etc. E deixou escapar, né, que ainda há alguma reação por parte dele. Está na entrevista que eu vi na internet há poucos dias atrás. E o filho dele também deixou vazar uma coisinha também lá na Fórmula 1. Tá? Bom, voltando à questão da morte cerebral. Morreu, o cérebro desligou o cérebro, acabou, tal. A ciência também afirma, e é verdade, que a partir do quarto dia começa o nascimento das células nervosas no feto. Se a partir do quarto dia começa a ter células nervosas no feto, vamos raciocinar aqui. Então, a partir do quarto dia, já há vida. Se a vida acaba com a morte, tá, daquele, digamos, do responsável pelas células cerebrais, né, por todo o controle do corpo, inclusive das células cerebrais, e ela começa aos 4 dias de vida, então o aborto não pode ser permitido. A própria ciência tinha que ter força e falar, não, tem vida aí. Já tem células nervosas, aqui já há vida aí. Então, a ciência chegando ao espírito. Isso aí. Tá? Isso é uma discussão que eu já vi em várias palestras, inclusive. Tá? Várias palestras espíritas, é lógico, né? Sobre essa questão aí. Dessa omissão da ciência. Se chegar a ciência lá no Congresso, que queriam votar a lei de aborto, não deu certo, falar, esse está aqui. Isso é 2 mais 2, 4. Então, tá? A tua pergunta, conselho, valeu a questão do aborto também, em defesa da vida, né? Digamos assim. Mas aí também vale a pílula do dia seguinte, né? Tem muita coisa para se discutir nessa hora, né?
Tem. Mas estão falando assim desse aborto criminoso, que não é mole. Eu trabalhei na Rua Cardoso de Moraes, 96, no 6º andar e no 7º andar, a clínica do Dr. Rissa. Muita gente já ouviu falar, né? Eu não vamos comentar isso aqui, não. Vou andar acima da minha cabeça, eu era office boy lá. Bom, está em cima da hora. Querem continuar 423? Vou deixar para a semana que vem? Hoje, toda pergunta que eu faço, vocês não querem responder. Se parar agora, na próxima vez, vai poder ter mais tempo, mais espaço para comentar. E se for comentar agora, vai acabar muito tarde, mas muito mais tarde. Porque tem muita coisa para comentar, né? Isso. Concordo com o senhor. Também acho que deve continuar semana que vem. Tá? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? O Roberto já deu o parecer dele. O que houve com o time feminino hoje, hein? O Zé Roberto também está caladão. O que houve, Zé Roberto? Por mim está tudo bem, seu Afrânio. Tudo bem, graças a Deus. Por mim, sim. Está com muito barulho aqui em casa. Ixi, Maria. Ai. Gente, então é isso aí. Vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente continua a pergunta 423. E, por favor, não leve a mal o que eu falei. Continue lendo o livro do Miramês. Só que eu estou lendo mais coisas. Bom, que eu quero trazer para todo mundo mais coisas, né? Tá bom? Só isso que eu falo para vocês, tá? Eu procuro trazer mais coisas, né? Facilitar para o estudo, né? Mas não, eu mesmo li o livro do Miramês hoje, foi usado aqui, que geralmente sempre usa um pedaço, né? Alguma coisa dele sempre usa, tá? Então é isso aí. Ninguém fala Vou mais desligar, tá? Obrigado. Prima, Consuelo, Feliz.